Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasnor e hoje a gente vai trabalhar reprodução humana e gravidez na adolescência. Veja bem, o momento da adolescência é um momento de aprendizagem e de avanço emocional e social do indivíduo. Nesse momento de avanços, de conquistas, de autoaprendizagem, uma questão importantíssima é que junto com isso tudo vem vamos dizer assim, a fertilidade. Entretanto, há uma questão, que é uma questão sempre complexa, que é a questão da gravidez possível na adolescência. Para quem não quer, existem várias metodologias para que ela não aconteça, a gravidez. Os métodos anticoncepcionais são métodos para evitar a gravidez e não para evitar o desenvolvimento do feto. Então, por exemplo, aborto não é um método anticonceptivo, porque ele não impede a gravidez, ele interrompe a gravidez. Existem dois grandes conjuntos de métodos anticoncepcionais, os métodos ditos naturais e os métodos ditos artificiais. Os métodos naturais são métodos que praticamente não têm efeitos colaterais, no entanto, costumam apresentar uma baixa eficiência no sentido de regulação, no controle efetivamente da natalidade. Um caso clássico é a tabelinha, onde se faz uma estimativa do ciclo e entra-se em abstinência, ou seja, em não relação sexual durante os períodos marcados nessa tabela. Outra forma, vocês estão vendo aqui na imagem, é o método Mucha, ou método de Billings, cuja mulher consegue fazer, através do qual a mulher consegue fazer uma detecção do momento onde ela está ovulando. E dessa forma entraria em abstinência sexual no entorno desse momento. Métodos artificiais têm maior eficiência, no entanto, podem apresentar efeitos colaterais, além do que eu não coloquei aqui, mas vale a pena comentar, que há algum custo, embora muitas das vezes o Estado tenha compromisso com esse custo. Os métodos artificiais são os que a gente vai comentar aqui, entre eles um dos mais usuais é o da camisinha. O método da camisinha, além de ser um método anticoncepcional, ele também é um método contra DST, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis. Existe a camisinha masculina e a camisinha feminina. Outro método, assim como a camisinha, intitulado de método de barreira. Por que eles são ditos métodos de barreira? Porque eles evitam o contato entre os gametas. É o diafragma. O diafragma é esse dispositivo que é colocado no fundo da vagina, impedindo com que os espermatozoides lançados ali consigam atingir o útero e depois a tuba uterina, local da fecundação. Esse método é um método de barreira, mas não é um método contra a DST, porque ele é colocado no fundo da vagina, ou seja, nesse tipo de método o pênis entra em contato com a parede vaginal. DIU, dispositivo intrauterino. Você vê aqui a vagina, aqui é o útero. O dispositivo é colocado ali, ele é considerado... a mulher não consegue fazer essa colocação sozinha, é o médico que tem que fazer essa introdução. Essa introdução é feita, essa estrutura aqui tem então de 5 centímetros para um pouco menos, é considerado um método de barreira, embora ele carrega aqui no corpo do DIU, né? Ele carrega cobre, e o cobre, à medida que ele vai sendo liberado, ele acaba fazendo um efeito de espermicida, ou seja, ele mata o espermatozoide. E também o DIU provoca uma reação imunológica que acaba funcionando efetivamente como uma barreira, porque tanto há um aumento populacional de glóbulos brancos na região, como há um aumento de secreção, especialmente nessa região do colo do útero, fazendo com que, como eu estou colocando, os espermatozoides que são lançados aqui, por conta do coito, né, da relação sexual, eles ficam impedidos de adentrar no útero. Tem também os métodos cirúrgicos, são considerados métodos de esterilização, métodos definitivos, embora alguns deles possam ser revertidos em alguma porcentagem por meio cirúrgico novamente. É como se fosse uma cirurgia para refazer uma situação feita cirurgicamente. São duas, uma feita no homem, chamada vasectomia, e outra feita na mulher, que é essa que está ilustrada aqui, que é chamada laqueadora, ligação de trompas. Os métodos hormonais são os métodos mais difundidos no que diz respeito aos métodos artificiais anticonceptivos. O mais
usado dele ainda é o método da pílula. Aqui vocês estão vendo a pílula anticoncepcional, a pílula é essa, nesse caso especificamente, que a mulher usa 3 semanas consecutivas, uma pílula todos os dias, e depois descansa, entre aspas, durante uma semana. Nesse período ela vai acabar menstruando. A pílula é conhecida como método anovulatório, que no entanto não é feito só por ela. Você vê que também o que há de comum em todos os métodos anovulatórios, como o nome está dizendo, é que impede a ovulação. E ele, na verdade, é um conjunto hormonal, estrogênico e ou progesterônico. Ou seja, são hormônios que inibem uma glândula que fica na cabeça, que é a hipófise, que é a desencadeadora propriamente do ciclo menstrual. Além da pílula, ou seja, administração oral, os hormônios podem ser administrados por injeção, por implante ou por anel vaginal. Só para vocês entenderem um pouco, isso aqui é um registro de que seria um ciclo menstrual normal. Então isso aqui fica dentro do ovário. Você vê aqui que tem os chamados folículos iniciais, que sob hormônios vindos da hipófise fazem com que esse folículo cresça, arrebente, liberando o gameta para dentro da tuba. Então o que acontece? A usuária de um método anovulatório faz com que uma dose de estrógeno e progesterona impeça a hipófise de soltar hormônios para que esses folículos se desenvolvam, de modo que esses folículos não se desenvolvem e também não vão liberar o gameta. Como eu disse, essa colocação desses hormônios pode ser feita de outras formas. Isso aqui é um implante que é feito aqui na região do braço, tá? E ficaria aí por 1 a 5 anos, é considerado um dos mais eficientes métodos nesse segmento. Anel vaginal, a própria mulher coloca na vagina um anel cheio de hormônios, como vocês estão vendo aqui, segue mais ou menos a dinâmica das pílulas, e o adesivo que é colocado na pele, estilo o que também é usado, por exemplo, no tratamento de quem está querendo parar de fumar, mas aqui é para colocar hormônios na circulação feminina. A pílula do dia seguinte é uma pílula que tem uma dose alta de hormônios e constitui o que a gente chama de anticoncepcional de emergência. O que a pílula faz do dia seguinte é que, uma vez tomada, até 72 horas depois da relação sem proteção, ela faça a inibição ou atraso da ovulação, a alteração funcional do chamado corpo amarelo, que é uma estrutura que surge durante o ciclo e mantenedora da gravidez, interferência no movimento ovular e pode, ficou meio ruim aqui, mas impede a ativação dos espermatozoides num processo que é um processo importante para que os espermatozoides possam ser eficazes no que diz respeito à fecundação. Tá? A pílula do dia seguinte não deve ser considerada um método abortivo, e não sou eu exatamente que estou dizendo isso. A pílula do dia seguinte é vendida livremente no Brasil, um país cujo aborto é, na sua imensa parte das vezes, proibido. Bom, apesar disso, acontece em vez de quando, a chamada gravidez na adolescência. É também conhecida como gravidez precoce, no sentido de que diz respeito a uma gravidez que acontece a baixa faixa etária. Alguns riscos, alguns fatores constituem risco para a gravidez na adolescência. Mais do que vocês decorarem isso, é preciso vocês entenderem o que favorece a gravidez na adolescência. Uma forma seria a antecipação da menarca. O que é a menarca? A menarca é a primeira menstruação. Então a menina menstrua, fica fértil muito antes do que a média geral. Educação sexual ausente ou inadequada na região, atividade sexual precoce, o desejo de gravidez, obviamente, muitas meninas querem ter a criança, dificuldade para práticas anticoncepcionais, para a prática ou para a obtenção dos métodos, problemas psicológicos e emocionais que fazem com que essa situação, vamos dizer assim, de um pensamento, uma reflexão, melhor dizendo, sobre o desejo ou não da gravidez fique um pouco perturbado. Mudança dos valores sociais, uma questão que vem acontecendo em muitos lugares no Brasil. Uma migração mal sucedida, pode parecer um pouco estranho isso, mas há uma certa relação entre essas duas coisas. A pobreza, eu botei uma interrogação porque já existem trabalhos questionando essa associação com a pobreza. Há agora muitos trabalhos mostrando a associação com baixa escolaridade, na verdade, e a ausência de um projeto de vida.
Lembrando que a adolescência, o conceito de adolescência é variável, né? A Organização Mundial da Saúde fala que é de 10 até os 24 anos, mas segundo o ECA, o Estatuto de Criança e do Adolescente no nosso país, o adolescente é aquele que tem entre 12 e 18 anos. Complicações comuns em gravidezes de adolescentes: doenças hipertensivas, fortes riscos de convulsão, maior índice de partos cesáreos, desproporção entre a cabeça do bebê e a região de abertura, né, da cintura pélvica, por onde a criança, né, vai sair. Há aparentemente uma tendência maior a hemorragias, que são sangramentos, cortes na região entre a vagina e o ânus. Isso diz respeito a essa desproporção da cabeça e a região pélvica. Prematuridade fetal e a ruptura precoce da bolsa d'água. Aqui, para finalizar, uma questão importante, que é a questão da taxa de fecundidade em relação aos anos de estudo, percebe? Ou seja, podem entender aqui gravidez na adolescência. Há uma incidência bem maior naquelas meninas que estudaram até 3 anos, tiveram até 3 anos de escolaridade, em relação àquelas, por exemplo, que chegam ao chamado K11, né, ou seja, 11 anos de escolaridade, que é para 6% essa proporção. É isso aí, pessoal. Eu fui.